Aí é tanto papel que às vezes dá vontade de rasgar tudo, né? Mas não se desespere, que eu vou contar para você o que você precisa separar para trazer para Portugal. Oi, pessoal, aqui é a Cami Escrivano, tudo bem? E hoje eu quero contar para você um pouquinho, na verdade, não contar, eu quero fazer como se fosse um resumo, né? Alguém me fez essa pergunta, porque é uma pessoa que está saindo de um outro país da Europa para vir morar em Portugal. E eu achei essa pergunta muito pertinente e eu preferi, ao invés de responder no particular, eu decidi fazer um vídeo. Por quê? Primeiro porque eu vejo que tem muitos documentos que são iguais, mas eu vejo também que tem algumas coisas mais específicas que é importante a gente ter em mente. E, na verdade, é sempre bom ter isso registrado, porque pode ser a dúvida de mais alguém. De qualquer modo, eu vou separar em dois esse vídeo. Então, primeiro eu vou falar de quem tá saindo da Europa, né, para vir para Portugal. E depois eu falo de quem tá saindo do Brasil para vir para Portugal, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar, curte o vídeo, compartilha aí, porque a gente, né, pode divulgar essa informação. E se você tiver alguma curiosidade, alguma dica, alguma informação, alguma, sei lá, você também coloca aqui nos comentários, a gente vai conversando, ou me chama no inbox lá no Instagram do Abraço Novo, tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa que você vai precisar sempre é quando você sai do Brasil, né? Independente para onde você vai, você precisa levar ou precisa trazer, né? Certidão de nascimento, certidão, se você for casado, certidão de casamento. Você precisa trazer carteira de motorista. Basicamente são essas três coisas. Assim, claro, e o passaporte, obviamente, senão você não sai do Brasil. Muito bem. Se você for fazer estudo aqui, você também vai precisar trazer histórico escolar. Então, vou fazer um parênteses, né? Claro que cada país tem a sua regra. Então, e eu não vou entrar no mérito de como funciona, por exemplo, universidade em Portugal. Ainda não pesquisei esse assunto, não tive que passar por isso aqui. Então, não vou falar disso agora, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar como é que funciona para fazer isso na Itália. E eu vou entrevistar uma pessoa que eu já entrevistei no passado, eu vou conversar com ela e a gente vai fazer então um vídeo, provavelmente uma videochamada que eu vou editar, imagino, contando como é que é o processo para pedir visto de estudo na Itália, tá bom? Muito bem. Até porque agora é época, né? Se você não começa a fazer isso agora, você não consegue para começar em setembro. Mas essencialmente, toda vez que você for mudar de país, você necessariamente precisa trazer registro de nascimento, registro de casamento, passaporte e, claro, certidão, carteira de motorista caso você esteja vindo para a Europa ou até para os Estados Unidos, parece que tem uma validade lá e você pode trocar. E eu que falei que ia começar, né, pela Europa e depois ia para o Brasil e invertir, porque eu acho que vai acabar no fim das contas ficando mais lógico. Muito bem, quando você sai do Brasil com esses documentos na mão e vem direto para Portugal, né? Você provavelmente vai usar tudo isso. Embora que em Portugal você também vá precisar fazer outras coisas. Por quê? Porque em Portugal você vai ser obrigado a pedir, então, o NIF, você vai ser obrigado a pedir residência, tem uma série de coisas que você vai ser obrigado a pedir. E esses documentos serão apenas suporte para aquilo que você vai ter que fazer requisição por aqui. E claro, a carteira de motorista você pode pedir a conversão para uma carta de condução portuguesa, que eu já comecei o processo, fiz o primeiro vídeo lá, confere aí no canal. E quando eu terminar a segunda parte, que é a parte efetivamente portuguesa, eu subo o segundo vídeo. Beleza? Mas, essencialmente, quando você for sair do Brasil para vir para Portugal, você precisa se preocupar em pegar esses documentos. Se você sair, não de Portugal, mas, por exemplo, da Itália, da França, etc., normalmente da Itália, né? Porque quando a gente está falando de ítalo-brasileiros, né, vindo para cá, a gente está falando de pessoas que têm documentos de nascimento brasileiros, mas que vão circular ou que circulam pela Europa com documentos italianos. E aí não é só para Portugal que isso vai acontecer. Então a pessoa precisa ter necessariamente ato de nascita, porque você eventualmente vai precisar dessa informação. Seria bom que fosse plurilingüe.
Não sempre o Comune, e é no Comune que você pede, não sempre o Comune emite em português, mas normalmente ele emite em inglês já ajuda aqui, né? Você pode apresentar documentos traduzidos para o inglês normalmente, aqui em Portugal, tá? Na Itália isso não funciona, na França isso não funciona, mas aqui parece que isso é aceitável. Você precisa trazer seu passaporte, naturalmente, sua carteira de identidade, ato de matrimônio, se você tiver casamento registrado na Itália. E a carteira de motorista, se já for italiana, você usa aqui, não tem que fazer nada. Se for brasileira, vai cair no mesmo processo, tá bom? Uma coisa importante, você tem filhos, sei lá, crianças, e precisa inscrever eles aqui na escola. Então, 2 alertas. Primeiro, as aulas começam em setembro, seja na escola, seja na universidade. As aulas começam em setembro. O ano letivo começa em setembro, na Europa inteira, tá? Mas para quem não sabe, começa em setembro. Bom, só que aqui em Portugal, a época de fazer inscrição nas escolas começa daqui a pouco. Então, acho que é no fim de março, começo de abril, tem que ficar muito atento. Se você não faz inscrição agora, o que acaba acontecendo é que depois você não consegue, ou tem muita dificuldade de inscrever a criança quando já começarem as aulas, porque daí não é todo lugar que tem vaga, enfim, tem toda uma série de questões aí. Até você consegue vaga, mas é enrolada, é muito mais difícil e é muito mais fácil você seguir a regra que esse é o momento. Bom, para inscrever as suas crianças, aí você vai precisar realmente de histórico escolar. Por quê? Porque as escolas portuguesas, elas vão querer entender se você, em que pé que você tá, né? Para fazer, para entender como você se encaixa no nível de estudo aqui. Se você vier do Brasil, é mais difícil deles fazerem essa correlação, mas hoje em dia também já estão bem acostumados, né? Com muita gente vindo do Brasil. De qualquer modo, em alguns lugares você vai ter menos dificuldade. Mas traga o certificado, a confirmação, né? O certificado escolar dos seus filhos. Traga sempre o histórico escolar deles, independente de onde eles estão estudando. Se eles estão vindo de um país da Europa, seja Itália, França, Inglaterra, sei lá, qualquer outro lugar, traga também, de preferência traduzido para o português, ou no mínimo para o inglês, porque eles vão precisar dessa tradução para avaliar em que ponto que a sua criança está em relação ao estudo português e encaixar a sua criança na escola. Uma coisa que a gente percebeu aqui é que não necessariamente a criança estuda na escola mais próxima de onde você mora. Esse é o ideal, mas pode acontecer de você conseguir matricular a criança em outro lugar. Isso acontece, por exemplo, a gente reparou com pais que moram em Cascais, Sintra, Oeiras, etc, e acabam, ou moram em Lisboa, né? Mas trabalham numa cidade diferente, então eles acabam de alguma forma conseguindo matricular as crianças perto do trabalho, de modo que eles vão com as crianças, entram pro trabalho, fazem tudo, pegam as crianças e vão embora, né? Coisa que, por exemplo, na França eu nunca vi, né? Na Itália também nunca vi isso acontecer, mas parece que aqui isso também é permitido, então também fica de olho nessa opção, às vezes é mais viável, né? Porque nem todo mundo mora em Lisboa, enfim. Então essa é a dica de hoje. No vídeo de amanhã, e eu vou começar a gravação agora já pro vídeo de amanhã, eu vou contar pra você qual é a ordem dos documentos que você precisa ter em mente na hora de chegar em Portugal. Porque às vezes é tanta coisa pra fazer que você se atrapalha. Então, fica ligado no vídeo de amanhã, vai ser um pouquinho mais curto. Coloca aí seus comentários, compartilha, comenta e grande abraço, até amanhã. Bye, bye.